Queridos irmãos, é um prazer mais uma vez estar dando continuidade, Agora dando continuidade à nossa formação. E agora é o segundo passo. O primeiro passo, refletimos sobre o sentido do ministro extraordinário da comunhão eucarística dentro da igreja. Tratamos do aspecto eclesial, teológico, bíblico. Agora, como também já adiantamos um pouco o sentido da sua vida pastoral na visita aos enfermos. Neste segundo passo que damos hoje, em nossa reflexão, iremos tratar sobre iremos tratar sobre a dimensão humana do ministro extraordinário da comunhão eucarística, depois a abordagem ao enfermo e à sua família, e por último, nesta etapa de agora, iremos tratar sobre os cuidados práticos durante a visita aos enfermos. Segue junto ao vídeo, junto a esta formação, que estou apresentando, um material em PDF, um material escrito com as citações, com as orientações práticas, com os documentos da igreja que usamos e tudo que está sendo tratado aqui, partilhado com vocês. Pois bem, primeiro aspecto, caríssimos, a dimensão humana do ministro extraordinário da comunhão eucarística. É interessante que a instrução Immensi Caritatis, na premissa, logo no início, trata como uma maneira urgente. É necessário olhar para a urgência que a igreja tem em vivenciar, junto com seus ministros extraordinários da comunhão eucarística, a dimensão missionária. A dimensão missionária para o ministro extraordinário é justamente fazer acontecer a obra do reino de Deus junto aos mais necessitados e ao encontro destes mais necessitados, que são os enfermos, que são aqueles que estão precisando não só da comunhão eucarística em suas casas, nos hospitais, nos centros médicos, bem como também da palavra de Deus, do conforto. Então, é necessário. A primeira dimensão humana, ela não se dissocia da realidade espiritual. Não. A evangelização, a vida de evangelização, ela perpassa pela realidade humana. Porque a nossa vida humana, ela tem sentido quando se depara com a essência espiritual que há em nós. Que é justamente essa relação com Cristo, com aquele que manda-nos em missão ao anúncio do Evangelho. Vale a pena recordar, ainda nesta dimensão humana, que este cargo é um cargo supletivo, é extraordinário, como foi tratado anteriormente. Não ordinário, mas extraordinário, e deve ser exercido segundo a norma do direito canônico. Isso a gente vai encontrar no nosso material em PDF. Mas, ainda dentro dessa dimensão humana, encontramos, meus irmãos, os critérios básicos, isso é muito importante, os critérios básicos para a admissão ao ministério do ministro extraordinário da comunhão eucarística. E aí, o primeiro, engajamento na comunidade. É necessário ter uma vida comunitária, paroquial. Não pode ser alguém que esteja longe da dimensão comunitária, onde a sua vida humana esteja afastada da realidade paroquial. Não pode ser. Depois, uma idade mínima de 21 anos, conforme a norma própria de cada diocese. O bispo, na sua autonomia, como pastor da diocese, desta porção do reino de Deus, aquele que administra todas as normas canônicas para aquele povo a ele confiado, tem esta autonomia de definir
mas a idade mínima, 21 anos, conforme o regulamento de cada diocese. Depois, participe dos encontros de formação que são estabelecidos, as formações estabelecidas pela própria diocese ou da paróquia. Depois receba a nomeação do bispo diocesano ou do vigário-geral. Esses são os critérios básicos para a admissão do ministério a este ministério comunitário extraordinário. Isso a gente não pode dissociar da nossa fala jamais. Ministro extraordinário da comunhão eucarística. E um ponto muito importante é o testemunho de vida na dimensão humana. É necessário ter uma vida que tenha um testemunho cristão, uma vida reta, uma vida digna para tal ministério. Uma vida com testemunho cristão é uma vida transparente, que dê testemunho da sua vida na prática religiosa em todos os ambientes da vida social. Meus irmãos, seguindo depois, a gente encontra as exigências para a admissão a este ministério. Essas exigências que também eu já salientei um pouco. Primeiro, goze de boa reputação na comunidade. Depois, seja escolhido pela comunidade, apresentado ao conselho de pastoral e aprovado pelo pároco. Não necessariamente se é obrigatório que se apresente ao conselho de pastoral, mas que tenha um critério de uma boa reputação e escolhido pelo pároco. Ame a sua comunidade, seja humilde e serviçal, demonstre capacidade de liderança e boa comunicação que lhe possibilita exercer o ministério. Mantenha boa vivência conjugal, se for casado, e testemunho familiar. Comprometa-se a participar das formações oferecidas pela paróquia ou o setor pastoral, ou a forania. Exerça atividades profissionais compatíveis com os compromissos do batismo e da crisma. Isso é um ponto muito importante. A sua vida profissional, a sua vida social, não pode, as suas práticas dentro da sua profissão, da sua vida na sociedade, não pode ir de encontro com os compromissos do teu batismo e da tua crisma. Com aquilo que tu selaste com a igreja, com Cristo, com o Espírito Santo. Tem que ter cuidado. Não pratique maus hábitos ou vícios. Cumpra a escala pré-estabelecida. Por fim, o que coroa tais exigências. Tenha amor pela Eucaristia e pela Igreja. Sem este último ponto, você pode ser o melhor, que tem um testemunho de vida mais bonito, pessoa mais reta, que tem uma vida paroquial, verdadeira, transparente, gosta de boa reputação. Mas se não há o amor pela Eucaristia e pela Igreja, é conveniente que não seja escolhido. Depois, meus irmãos, já partindo desta realidade, saindo um pouco desta realidade humana e encontrando, no que diz respeito à espiritualidade, encontramos as virtudes também exercidas pelo ministro extraordinário da comunhão eucarística. As virtudes que se devem estar ali todos os dias, na prática, na busca pela perfeição. Primeiro, a acolhida. Depois, humildade, gratuidade, equilíbrio, bondade, mansidão, simpatia, perseverança, renúncia e aprendizagem. São 10 virtudes que devem ali permanecerem presentes na vida do ministro extraordinário da comunhão eucarística. E sabemos que a virtude é algo que devemos trabalhar diariamente. Não é algo que se conquista e se mantém ali no nível. Precisamos aos poucos ir lapidando, aumentando, crescendo em tal virtude, em tais virtudes.
meus irmãos, o próximo ponto é a abordagem ao enfermo e à família. Segundo o ritual romano, ao chegar, o ministro saúda os presentes e realiza a liturgia da palavra, mesmo que seja breve, é conveniente. Depois reza o Pai Nosso e apresenta a Eucaristia para o doente comungar. Após a comunhão, conduz ao doente para que reze por algum momento em silêncio, em ação de graças pelo mistério recebido da Eucaristia, e encerra a celebração com uma oração invocando a bênção de Deus sobre este doente. Isto, o ritual romano em que encontramos a Sagrada Comunhão e o culto eucarístico fora da missa. Agora, meus irmãos, é interessante que não busquemos realizar o nosso próprio ritual. A igreja segue uma norma, a igreja tem um padrão litúrgico, a nossa paróquia também, a nossa diocese também. É necessário viver a liturgia em comunhão com a nossa paróquia, a nossa diocese, a nossa igreja. Depois, um ponto muito interessante, o que é inconveniente durante a abordagem ao enfermo e à sua família. Primeiro, perguntas relacionadas ao diagnóstico ou tratamento que ele esteja submetido. É inadmissível. A gente não está indo consultar. Lembremos disso. Estamos indo exercer o ministério extraordinário da comunhão eucarística. Levar o Cristo presente na Eucaristia. A palavra também que é vida. Não uma consulta médica. Paciência. Não interferir no tratamento, indicando medicamentos, ou suspendendo, ou receitando outros medicamentos, né? Indicando, né? Ou suspendendo aqueles medicamentos, dando a nossa própria opinião. Não estamos ali para isso. Outra coisa que se deve evitar, que é inconveniente, beijar o doente, bem, principalmente neste tempo pandêmico. Devemos ter cuidado. Bem como utilizar copos ou xícaras de uso do mesmo. Por que isso? Isso é uma questão prática, uma questão que é necessária, uma prevenção, porque você pode estar levando, né? Pode colocar em risco a tua saúde e muito mais ainda daquele enfermo. Depois, recordar com o doente os momentos difíceis de sofrimento. Olhe, a gente não deve piorar o sofrimento de ninguém, não. De jeito nenhum. Tem que ter cuidado. A gente não está ali para recordar, mas como foi a cirurgia? Mas como foi o acidente? Não. Isso piora a pessoa, o estado espiritual, emocional. Não é conveniente. Depois, frases populares devem ser evitadas, como elas aqui. Tais como: é vontade de Deus, Deus quer assim, aceite, ou comparado ao sofrimento de Jesus, o seu não é nada. Meus irmãos, é melhor evitar. É melhor evitar porque isso causa sofrimento. Não é legal, não é conveniente. É melhor ficar calado, sorrir, escutar, rezar e sair em paz. A visita do ministro extraordinário da comunhão eucarística deve ser uma visita que leve a paz, o conforto, a alegria, o bem-estar espiritual e emocional. É importante ter isto em mente. Depois, meus irmãos, já encerrando este nosso passo dado, este segundo passo da nossa formação, os cuidados práticos durante a visita. Olhe, é muito interessante refletir. Eu convido você, com o teu material em PDF, refletir, traçar algumas linhas importantes para sempre lembrar desses cuidados práticos, bem como tudo que a gente já falou, que está bem mais elucidativo deste material em PDF que com certeza vocês já têm em mãos. Primeiro, o Santíssimo seja transportado à casa do doente em uma teca ou em outro recipiente digno liturgicamente. Digno no que se diz respeito à liturgia. No caminho, o ministro conservará atitudes de respeito,
evitando passar na frente de bares, feiras, casa de comércio, dirigindo-se diretamente para a casa do enfermo. Ao ministrar a comunhão ao doente ou idoso, o ministro vista o seu jaleco. É inconveniente o ministro sair da igreja com um jaleco ali passando pela rua. É necessário prudência. Tenhamos cuidado. Depois o Santíssimo Sacramento seja levado diretamente para a casa do doente. Cuidado. Ah, encontrei a comadre ali que quer conversar. Encontrei um amigo. Não. Estamos exercendo o nosso serviço ministerial. Cuidado. Depois é necessário instruir a família conforme o ritual romano da Sagrada Comunhão fora da missa. Instruir a família, o doente, o idoso, para que se prepare uma mesa com a toalha branca, se possível, 2 velas acesas, para ali o ministro colocar a teca e fazer todo este momento necessário e conveniente para a entrega da Sagrada Comunhão. Na distribuição da Sagrada Comunhão, observe-se o costume de colocar a partícula do pão consagrado na língua dos comungantes. Isso está no ritual romano, que se apoia numa tradição de muitos séculos. Se é possível, principalmente fora deste tempo pandêmico, levar a comunhão à boca do doente. Mas agora vivenciamos uma realidade que é inconveniente tal ato e não fere a nossa vida litúrgica, muito menos a tradição, as normas da igreja. Não fere. Muito pelo contrário. É a orientação do nosso bispo, da igreja, entregar a comunhão na mão do enfermo, do comungante. É conveniente seguir o itinerário e as orientações contidas no subsídio adotado pela paróquia com as orações próprias para a visita aos enfermos. Isto é muito importante, é o que eu já falava anteriormente. Deve-se ter um cuidado sério. Não podemos criar o nosso próprio rito. Precisamos estar em comunhão com o nosso pároco, com o nosso bispo e com certeza o pároco, a diocese, tem um subsídio adotado ou elaborado próprio pela diocese, certo? Para que se siga as orientações e as orações necessárias. Respeitar a dor do doente. E respeitar a dor do enfermo não é negar aquela dor. Não é negar. Respeitar é tratar o doente bem, sem preconceito. Sem qualquer discriminação que venha a causar sofrimento e negatividade na vida do doente. Depois, meus irmãos, ao visitar o doente, permanecer no apartamento, no quarto da enfermaria, isso se for no hospital, no centro médico hospitalar. Se a gente vai visitar o doente, vai direto para o quarto, para a enfermaria, evitar estar nos corredores. Tem que ter um cuidado gigantesco quanto a esta prudência, principalmente no ambiente hospitalar. Respeitar o silêncio dentro do hospital. Cristo se faz presente contigo. A postura de silêncio é uma postura de retidão, de prudência. Quando há o toque no doente, às vezes o doente estende a mão, quer tocar no ministro extraordinário da comunhão eucarística, mas quando há o toque, se possível, neste tempo pandêmico é conveniente que tenhamos esse cuidado, evitar o toque, mas deve-se realizar a higienização das mãos de maneira adequada e segura, em tempos pandêmicos e fora deste tempo que estamos vivendo. Depois, meus irmãos, realizar a visita não em nome próprio. Não é Teresa que está indo, não é João. É o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. É a igreja que está indo ao encontro daquele que necessita. Depois, fazer a visita, se possível, possivelmente, em dupla, certo? É necessário. Depois é necessário, nesta ação de visitar os doentes, fazer uso da caridade cristã. Ter muita caridade, meus irmãos, demonstrar amor pelo que você vive neste ministério. E outra coisa muito importante, meus irmãos, quando o doente espontaneamente quiser contar a sua história de vida, o seu sofrimento, pare.
ouça, partilha a dor. Não tenha medo de se emocionar com o doente. Veja o que aconteceu com Lázaro, com Jesus e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Jesus chora. O choro de Jesus é uma partilha. Ele partilha ali, compartilha a dor de Marta e Maria consigo. Que saibamos também ser esta porta de esperança e de consolo. Por fim, meus irmãos, quero terminar, concluir este momento, esta segunda parte, onde a gente tratou da dimensão humana do ministro extraordinário da Comunhão Eucarística, a abordagem ao enfermo e à sua família e os cuidados práticos durante a visita. Quero encerrar com um trecho do documento de Aparecida, número 420, que tem algo que com certeza vai enriquecer a tua fé, a tua vida comunitária, o teu ministério extraordinário da Comunhão Eucarística. Por fim, concluo com este trecho do documento de Aparecida. A maternidade da Igreja se manifesta nas visitas aos enfermos, nos centros de saúde, na companhia silenciosa ao enfermo, no carinhoso trato, na delicada atenção às necessidades da enfermidade, através dos profissionais e voluntários discípulos do Senhor. Ela abriga com sua ternura, fortalece o coração e, no caso do moribundo, acompanha-o no trânsito definitivo. O enfermo recebe com amor a palavra, o perdão, o sacramento da unção e os gestos de caridade dos irmãos. O sofrimento humano é uma experiência especial da cruz e da ressurreição do Senhor. O sofrimento humano é a experiência da cruz e da ressurreição. Quando levamos Jesus na Eucaristia, estamos proporcionando uma relação intrínseca entre o enfermo e o Cristo presente no sacramento. Caríssimos irmãos, não deixe de refletir o seu texto, PDF, e até o próximo encontro, se Deus quiser.